Bem, vamos então, como de costume, abrir o nosso papo matinal na política, minha gente. Em Brasília, está rolando uma história sobre a expropriação de propriedades no campo e nas cidades com ocorrências de desmatamentos ilegais e queimadas. Esse tema envolveu o presidente Jair Bolsonaro e o seu vice, Hamilton Mourão. Então vamos direto de Brasília, a repórter Luciana Verdolim vai contar para a gente direitinho o que está acontecendo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro se irritou ontem com proposta que estava sendo discutida dentro do Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que previa a expropriação de propriedades rurais e urbanas com desmatamento, grilagem e queimadas ilegais. E determinou que a proposta fosse abortada. Bolsonaro descartou a possibilidade e ameaçou de demissão quem insistir na ideia. Se é uma pessoa que é demissível, no meu ver, é passível de cartão vermelho logo no começo. É a mesma coisa, com todo respeito. Se alguém do governo aqui começar a falar que vamos mandar uma PEC pro Congresso para legalizar o aborto, é cartão vermelho, de imediato. Tá? Vamos lutar aqui pelo desarmamento. É cartão vermelho também, não tem conversa. Depois do ultimato de Bolsonaro, a vice-presidência explicou que a questão não estava fechada. Era só uma discussão interna. O presidente garantiu que ninguém discutiu o assunto com ele e nem iria, porque todos já sabem qual o entendimento dele sobre o assunto e que a proposta não passou de um devaneio de alguém do governo. Por que a propriedade privada não possa admitir nada para expropriá-la? Que eu entendo que ela é sagrada. É um dos tripés da democracia, eu entendo dessa maneira, né? É exatamente um dos tripés é a propriedade privada. Você não pode viver e, de repente, por uma ação qualquer, você vir a perder a sua propriedade privada. O presidente também prometeu divulgar na semana que vem o nome dos países que estão importando madeira retirada ilegalmente lá da Amazônia, por exemplo. A Polícia Federal está fazendo um levantamento para acompanhar a exportação e já fez até um DNA do material. Com isso, será possível identificar de forma rápida de onde vem cada madeira que chega aos portos para ser exportada. Segundo o presidente, os países que mais criticam o Brasil são exatamente os que mais importam a madeira de origem suspeita. De Brasília, Luciana Verdolim. Após o vice-presidente Hamilton... Tá aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim, diretamente da cidade onde o nosso Zé Maria Trindade está. Ô Zé, eu queria começar por você. O que o Mourão disse a respeito dessa história e o que isso tudo revela e mostra pra gente sobre a relação entre o Mourão e o seu chefe, né, que é o presidente Jair Bolsonaro? É uma relação que já está interrompida, né? Mas o vice-presidente Hamilton Mourão é muito leal e continua ali na sua função de vice-presidente da República. Eu já fiz essa pergunta para ele 2 vezes e a resposta é ensaiada. Ele cita a Constituição e suas funções de vice-presidente da República, né? Ele já sabe que não será o candidato a vice na chapa de reeleição, aceita e já há, inclusive, convites para ele se candidatar a senador por vários estados, inclusive, né? E ele deve continuar na política. Os bolsonaristas mais próximos ali me dizem que o Mourão, eles falam reservadamente, o Mourão é um traíra. Não é. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele teve uma oportunidade no momento em que o presidente estava muito fragilizado politicamente. Líderes me contaram que chegaram para ele para conversar. A hora que começava a conversar, ele não toca nesse assunto. Não há chance de se fazer um impeachment sem a participação ativa do vice-presidente da República, porque no caso de impeachment, o vice-presidente será o próximo presidente e é o que vai arrumar politicamente a casa, ou seja, distribuir os cargos. Nesse caso aí, há um conflito de debate sobre a Constituição. Eu participei desse debate, como evidentemente trabalhando durante a Constituinte, e foi um dos assuntos mais discutidos durante todo o processo constitucional. É sobre a função social da terra. E ficou no artigo privilegiado da Constituição, no artigo 2º. É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social
na forma prevista nesta lei, ou seja, pede uma regulamentação que não aconteceu sobre esta função social da terra, né? A função social, evidentemente, é dar acesso a trabalhadores, preservação do meio ambiente e coisas desse tipo, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que não havia o debate no governo e que era uma história da imprensa e tal. Não, existe o debate interno no governo. O que não houve foi a decisão do governo, ou seja, do presidente da República. A propriedade, Paulo, ela é vista, e a Constituição até garante em outra parte contraditória, a propriedade é acima de tudo, até acima da vida. A Constituição garante a propriedade de tal forma que existe a possibilidade de você tirar a vida, né, para proteger uma propriedade. Existe essa possibilidade. Então, a Constituição coloca a vida um direito relativo, porque a propriedade é acima da vida, mas tem a sua função social. Essa dubiedade que permite esse tipo de debate. O presidente já deixou claro que a propriedade é um bem indiscutível e nesta fala ele quer dizer exatamente isso. Mas que o debate existiu e existe. Só que o presidente Bolsonaro já descartou a possibilidade de discutir aí o direito à propriedade no Brasil, principalmente no campo. Muito bem, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu tô curioso, quero saber a sua opinião. O Bolsonaro e o Mourão se dão tão bem quanto você e o Adrilles? Eu acho que apesar deles às vezes terem essas divergências públicas, e o Bolsonaro ele não tem receio de demonstrar isso, né? Quando ele está insatisfeito, mesmo com uma proposta, uma ideia que veio de dentro do governo, até do seu vice, ele fala abertamente. Mas eu não acredito também que haja essa guerra entre os dois, assim, essa inimizade profunda, por exemplo, com eu e com a deles, né? Se a gente se vê na rua, é porrada na certa, não tem a menor condição, assim. Brincadeira, hein, gente? A gente se dá bem, nos vemos socialmente, inclusive, não tem esse clima, não. Mas, realmente, há atritos muitas vezes, essa coisa da expropriação da propriedade foi só levantada lá pelo Grupo Amazônia, que é tocado pelo Mourão, né? Inclusive, as pessoas que eu conheço que já tiveram contato com o Mourão e com o Centro da Amazônia nessa questão da preservação do meio ambiente, dizem que, olha, eles estão comprometidos e querem fazer um trabalho sério. A questão é se vão conseguir, né? E às vezes surgem essas propostas, teve a coisa das ONGs, agora da propriedade, propostas que são ventiladas, mas que não estão muito claro ainda se havia uma intenção real de colocá-las em prática. Eu não sou, assim, por princípio, contra qualquer ideia de expropriação como punição de violações muito graves. Então, violação ambiental muito grave ou trabalho escravo, coisa seríssima. Eu acho que sim, a pessoa aí ela perde o direito e teria sua propriedade expropriada. Mas, de fato, com a insegurança jurídica do Brasil, a gente sempre fica com o pé atrás também, né? Porque daí qualquer rolo da justiça, você não tem certeza se a propriedade continua sua, então fica uma insegurança jurídica muito grande também. Se a gente conseguir acertar mais a questão da segurança jurídica, eu não seria contra, não, a expropriação. Muito bem. Adrilles, tem um ponto que eu queria dizer até sobre a eleição de 2022. Eu já vi algumas notícias, e não de agora, já ao longo de 2019 e também desse ano de 2020, que o vice-presidente Hamilton Mourão não seria o escolhido pelo presidente Bolsonaro para compor a sua chapa em 2022. E caso isso acontecesse, poderia haver a possibilidade até do Mourão entrar naquela onda mais de centro que estão tentando aí arregimentar com o Sérgio Moro, com João Dória, com Luciano Huck, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe essa possibilidade, na sua opinião? O Mourão iria para o outro lado ou não? Exagero retórico de gente que é oposicionista. O Mourão é, sobretudo, um militar aguerrido e fiel às suas bandeiras e fiel ao princípio de uma hierarquia. Ele é o vice-presidente, o presidente é o Bolsonaro, só que ele não é exatamente um homem discreto. Ele é objetivo, técnico, mas ele gosta de dar suas opiniões e às vezes ele vai de encontro exatamente ao princípio de um governo conservador. O Bolsonaro estava dando indireta para o Mourão, porque o Mourão já falou que quem decide a respeito do aborto é a própria mulher. O Mourão já defendeu o Jean Willis quando ele fez aquela pataquada populista, dizendo que estava sendo ameaçado, essas coisas do país, etc. Ou seja, eles têm certas divergências
E o Bolsonaro tem esse jeito meio rude, meio incisivo e centralizador, né? Que é bom por um lado, porque ele acaba com essa diplomacia hipócrita de conluio entre os poderes, mas é ruim pelo outro, que ele manifesta uma antipatia profunda por uma certa discordância, inclusive dentro do seu governo. Então ele está falando diretamente pro Mourão. Se tiver problema de não defesa de armamento ou defesa do aborto, é cartão vermelho, só que não pode dar cartão vermelho pro vice. Mas eu queria falar um pouco em relação à propriedade. A gente já falou aqui, né, que a primeira propriedade privada é a do corpo. Mas se você não cuida bem do seu corpo fica relaxado. Não dá para expropriar o seu corpo da sua personalidade. A segunda é do seu cônjuge. Você tem direito ao uso e fruto do corpo da sua pessoa amada. Isso Kant falava, tá, Paulinho, não sou eu, não. O casamento é um contrato em que você tem uso e fruto do corpo da pessoa. A Paulinha não falou nada. Cuida, que bom. Mas eu imagino o pensamento dela. A Paulinha nem falou nada. Eu imagino o pensamento dela. Ele tem razão. Tá vendo? Eu conheço a Paulinha. E aí, mas quando você não cuida bem, não só da personalidade, quanto do corpo da sua pessoa amada, você cria um divórcio. A terceira é do intelecto. Você cultiva o seu intelecto e você gera frutos, como um livro, um prédio, a organização de um programa. E se você não cuida bem do seu intelecto, você perde essas propriedades. E, sobretudo, por fim, é a da terra. Você cultiva um pedaço de terra, você gera frutos, alface, soja, cevada, que seja. Mas se você não cuida daquilo, você perde. Sobretudo, se você invade a propriedade alheia, você pode ser expropriado daquilo que é roubo, não exatamente sua propriedade. Ou seja, então é nesse sentido que eu entendo a onda do Mourão. Se você, por exemplo, desmata a sua terra de maneira ilegal, você pode sim ser expropriado. Se você age como grileiro ou invasor de terra e expropria a propriedade do outro e cria uma propriedade falsa, ou seja, aí não é uma propriedade privada que você fez exatamente pela sua competência em cultivar os frutos da sua propriedade, você pode sim ser expropriado. Por outro lado, é realmente difícil fazer uma legislação nesse sentido, né? A última pessoa que falou em expropriar propriedade privada foi um sujeito chamado João Goulart. O Zé Maria deve lembrar, né, que ele é um pouquinho mais velho que eu, em 64 ele falou, vou expropriar propriedades próximas a estradas. Um mês depois ele caiu. Então o Bolsonaro deve ter ativado os orciúrios quando falou em expropriação. Mas assim, é um estudo rudimentar, mas realmente falar em perda de propriedade privada no Brasil, com a legislação que a gente tem, com as burocracias esquisitas que a gente tem, é muito temerário. Então eu entendo tanto o lado do Mourão quanto o lado do Bolsonaro. E leva para vice Bolsonaro.